Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13. A partir do verso 1. Nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo cresceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e por não ter raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Continua. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, perdão. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus lhe respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês, ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês, verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurado os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade lhe digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Continua falando conosco, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Preste atenção que eu quero fazer uma reflexão rápida sobre o que está acontecendo aqui e muito mais sobre a estratégia que Jesus está estabelecendo aos seus discípulos, que precisam ser usadas ou utilizadas. Jesus vai mostrar a ação, mas vai mostrar as resistências, certo? Que elas vão variar. Os discípulos vão precisar estar aptos para lidar com seus ouvintes, ter um entendimento de como as coisas funcionam nos ouvidos das pessoas que chegam. A importância de ter um entendimento de que quando você fala algo, nem todo mundo vai entender a mesma coisa. A importância de viabilizar uma comunicação ou de ter uma estratégia para obter êxito, para obter sucesso naquilo que deseja realizar. É isso que Jesus vai fazer aqui. Ele vai falar da adversidade, de falar com alguém que já tem um modelo mental pronto e que, independente do que você fala, esteja você certo ou errado, a pessoa não vai conseguir entender, ou mesmo que consiga entender, muitas vezes, ao ouvir aquilo que não deseja ouvir, ela pode criar um bloqueio. Isso pode acabar com o seu casamento, isso pode acabar com a sua vida com Deus, isso pode separar você de seus filhos. Uma má comunicação, ou não conseguir, certo, estabelecer uma linha eficiente, certo, pode trazer para você o fracasso, a derrota, e ele vai expor isso de uma forma muito interessante. Eu quero começar pelo verso 19, eu li bastante, para você entender. Ele está contando, certo, uma parábola, os discípulos perguntam por que é que ele faz assim. Ele diz que os discípulos têm a possibilidade de extrair, certo, mais conhecimento e de retirar suas dúvidas, e aqueles cujos quais Jesus está falando não têm. Então Jesus começa a explicar que tenta facilitar o máximo, a comunicação, para que as pessoas consigam absorver, mas mesmo assim ele enfrentaria resistência, e seus discípulos também, que dirá Paulo, diante de tudo aquilo que teve que realizar. Mas vamos aqui à parábola do semeador. Preste atenção. Verso de número, capítulo 13, verso 19, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus vai mapear seus ouvintes e vai dizer que as pessoas que estão diante dele são pertencentes a 4 grupos. E ele vai ter que vencer os desafios para conseguir se comunicar com essa pessoa. É importante que quando nós vamos ver a explicação da palavra de Deus, ele diz: a semente que o semeador sai a semear é a palavra. O coração das pessoas que estão ouvindo é a terra. Então, segundo Jesus, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma na Igreja Batista, na Universal, ela é numa comunidade, numa igreja histórica, tá certo? A palavra é a mesma, é a palavra de Deus. Porém, o solo que recebe, ele tem algumas diferenças. E que diferença é essa que Jesus está expondo? A primeira, ele compara com o solo compactado à beira do caminho. Ele compara com o solo praticamente impermeável à beira do caminho. E aquele solo que a probabilidade da semente germinar, ela é quase zero. Ele está tão compactado, ele é tão impermeável, sabe, que ele fica quase asfáltico. Não tem como se estabelecer vida. A palavra não consegue encontrar, certo, um ambiente onde ela consiga penetrar. Ele está fazendo a comparação com a semente. Então é isso, a semente começa
a buscar viver, a buscar um ambiente onde ela consiga, penetrar, porém, ela não consegue. E aí Jesus disse que se uma semente não consegue penetrar, ela vai continuar onde ela está, então inevitavelmente vai ser fácil de ser removida, de ser arrebatada. Então ele faz essa comparação. Ele diz o seguinte, ele diz que vem o diabo e tira. Mas o que Jesus está dizendo nessa explicação é que esse indivíduo foi para a igreja, seja qual for, teve um encontro com alguém fora da igreja, ele foi para um ambiente de semeadura, onde Deus está interessado em semear algo no seu coração. Então ele vai ouvir a palavra. Mas segundo Jesus, a primeira comparação é com aquela pessoa que não consegue entender. Então deixa eu te falar uma coisa, se você se vê como um semeador. Em alguns ambientes, procure facilitar o máximo possível a linha de comunicação. Evite falar palavras difíceis. Evite usar exemplos que tem mais a ver com o que você quer mostrar a respeito de si mesmo, do que na verdade acessar o Deus verdadeiro. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que eu tenho que ser simplista, tratar a todos como se fossem ingênuos? Não é nada disso. Vai ter um ambiente talvez acadêmico, vai ter um ambiente onde você tem todo o direito de mostrar toda a sua cultura, de usar todos os seus exemplos extraordinários. Mas aprenda a delinear que o que você está fazendo não é defendendo uma tese. Você está conduzindo a palavra de Deus. Então, por favor, busque facilitar o máximo possível, fazer com que as pessoas consigam receber esta palavra e consigam entender. Eu não sei se você já reparou, mas se você vai conversar com um homem, você não pode conversar com um homem do mesmo jeito que você conversa com uma mulher. Não vai dar certo. Se você vai conversar com uma criança, você não pode conversar com a mesma linha de raciocínio que você vai conversar com um adulto. Se você vai falar com alguém, você precisa fazer uma leitura do ambiente, você precisa fazer uma leitura do assunto. O ambiente é favorável, é agradável, é desagradável? A pessoa quer ouvir o que você vai falar ou não? É importante que nós façamos esse entendimento, porque senão vamos perder, mas muito tempo. Se você observar, Jesus era mais ou menos assim. Vamos para a beira do mar, apesar desse episódio ter acontecido ali. O que ele fazia? O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Ele usava o nome anzol, engodo. Ele usava a figura da seleção dos peixes bons e ruins do pescador consciente e responsável. Ele dizia: um pescador traz a rede para a praia, e assim que a rede chega à praia, do lado da rede está o cesto. Então ele puxa e pega todos os peixes bons, de tamanho bom, de boa qualidade, ele volta, ele vai para o cesto. Os peixes de tamanhos menores e de qualidades ruins, eles voltam para dentro d'água. Quem está ouvindo está entendendo que o reino dos céus não recebem a todos. O reino dos céus é o cesto, e que vai haver um processo seletivo separando os bons dos ruins, se é que eu posso dizer assim, porque Jesus diz que não há ninguém bom. Pessoas fazem o máximo que pode e o restante da conta, como eu disse na minha última mensagem, a graça faz o fechamento. Quando Jesus ia então para o ambiente do plantio, certo? Quando ele ia
falar para aqueles que estavam no campo. Aí não era peixe, não era rede, não era anzol, não era engodo. Aí era semente, aí era arado, aí era trigo, aí era joio, aí era a época, era a estação. E o que ele estava fazendo? Ele estava viabilizando o máximo possível. Mas pastor, ele usava alguma outra linguagem? Sim, uma linguagem normalmente universal para aquele povo. Quase todos entenderiam. Aliás, foi a linguagem que Jesus mais usou, comparando sempre a visão a um pastoreio. Por quê? Porque nada era mais comum. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui do que Jesus fazia. Suponhamos que eu quisesse facilitar e usasse uma linguagem quase universal no Brasil. Quem aqui, mulher ou homem, se é adolescente, não entende nada, mas nada de futebol e nem gosta? Por favor, levante a mão. Isso. Você não entende nada. Nada. Mas se eu perguntasse a você assim: você sabe, um time de futebol precisa de quantos goleiros? Um time de futebol, para entrar numa partida, ele precisa de quantos goleiros? Aí, você não entende nada, mas você sabe que é um. Já entende alguma coisa. Ele joga o futebol joga com quantas bolas? Nossa! Para alguém ganhar uma partida, ele precisa fazer o quê? Gol. Você é quase um especialista? Sim ou não? Você seria capaz de citar pelo menos o nome de 3 clubes de futebol do Brasil? Fluminense, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ela me disse que não sabia nada. Por que ela sabe tanto sobre algo que não sabe nada? Porque faz parte da cultura do Brasil. Quando Jesus falava do pastor, todos eles conseguiam identificar, porque fazia parte do cotidiano deles. Agora, vamos agora para os especialistas nos esportes. Vamos aqui. Quem gosta bastante de esporte? Levanta a mão. Quantos jogadores precisamos para jogar beisebol? Se eu fizesse uma pergunta desse tipo numa igreja nos Estados Unidos, porque faz parte? Então, se eu perguntasse para vocês sobre beisebol, eu estava querendo me comunicar com vocês? Porque eu sei que vocês não conhecem. É isso que eu estou tentando falar, não sei se eu estou conseguindo ir bem. Mas quando você for falar com a pessoa, por favor, facilite. Eu fui num culto esses dias desde que o cara pregou, não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Ele citou umas 15 palavras em hebraico, aramaico, mandarim. Falei, sangue de Jesus tem poder. Eu sou o maior ignorante, eu vim no lugar errado. Então preste atenção, tem alguém querendo roubar, remover, porque a semente que Jesus está falando é uma semente de salvação. Então, por favor, eu não estou falando só da palavra de Deus, não. Vai conversar com a sua mulher, facilita. Fala do jeito que ela entenda. Vai falar com seu filho, com a sua sogra, por favor. Utilize uma maneira de se comunicar que as pessoas consigam entender. Se preocupe menos com você e mais com as pessoas. É isso que Jesus está fazendo e mostrando, certo? Por quê? Porque senão a palavra é semeada e o que acontece? Porque essa impermeabilização que eu usei como exemplo é a falta de entendimento. A pessoa não entende. Não entende. Tem gente que vai para a igreja. Eu estou falando para você agora.
Tem gente aqui, se terminar o culto, você perguntar para ele ali fora, o que o pastor falou? Não, foi bom. Foi bom. Nossa, pastor hoje falou, Mas pregou o quê? Não, pregou lá a palavra, a Bíblia Sagrada. Mas e usou, eu não sei o que usou. Sei que eu senti uma coisa assim tão boa. Sai do mesmo jeito que entrou. Então, se você subir aqui para pregar, meu Deus do céu, quando facilita. Sabe, fala do jeito que as pessoas entendam. Porque estamos nesses conclaves pelos beneplácitos da vontade do Eterno. Miserável. Facilita. Não estou pregando ignorância não, tá bom? Mas essa é a primeira palavra. A palavra que ninguém entende. Aí tem transformação? Não. E não entende por quê, gente? Aí veio porque tem assim um déficit. Tem gente meio lesado. Não tem? Tem gente que você fala, ruim mesmo, ruim. Precisa até de médico. Vamos para o segundo solo, porque são 4. Dos 4, 3 são ruins. Entendeu, irmão? Segura aí. Você que fala para os outros aí, você que ensina. É assim que funciona. 13:20. Bota o segundo solo, que também é muito legal. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve e logo recebe com, vamos lá, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca, quando chega a angústia ou a perseguição por causa o que acontece? Ele logo se desvia, se escandaliza. Presta atenção, esse é o segundo solo narrado por Jesus. Ele não é impermeável como o primeiro. Aliás, ele é até de pouco ou de fácil acesso, ele tem pouca terra. Então a semente encontra um espaço. E aí Jesus disse que aquela pessoa que escuta as palavras recebe com alegria. Fica feliz com aquilo que está recebendo, gosta, entende. Porém, sua duração é pouca. São pessoas que não conseguem estabelecer mudanças contínuas. É uma mudança sempre temporária. São pessoas que vivem normalmente de ciclos, certo? Para de fazer, volta a fazer, começa a ir, para de ir. Está sempre vivendo esse ambiente de vai e vem. E Jesus explica que após um entendimento, essa pessoa não consegue pegar aquilo que recebeu do entendimento e criar uma raiz para que se estabeleça um comportamento. Ele ouve, gosta, ele entende, mas o processo ele não prossegue. Por quê? Porque há pedras. Eu poderia levar esse texto para o profeta Isaías, onde ele diz que um homem era dono de uma vinha, e a primeira coisa que ele fez foi cercar, limpar das pedras, plantar de excelentes vides. Todas as vezes que um agricultor chegava num ambiente onde o solo era compactado ou, bastante rochoso, ele usava o arado, a lâmina do arado, Depois de um tempo, a lâmina, inicialmente, a própria estrutura da madeira, era usada, onde o propósito era fazer um movimento, onde aquilo que poderia impedir a semente ou a raiz da semente se aprofundar, fosse removido, fosse trazido à tona. Boa parte das pedras poderiam ser evitadas. Muitas vezes elas nem precisavam ser removidas do local.
O próprio agricultor simplesmente viu que ela estava no fundo, sim, e lá no fundo, se ele plantasse a semente, quando a raiz fosse penetrar, ela não conseguiria. Então ele traz ela à tona. Isso é muito importante nós entendermos. Para que a planta, ou para que a semente germine, duas coisas são fundamentais: umidade e a facilidade de enraizamento. Sem essas duas coisas, fica muito difícil. Todas as vezes que ele remexia o solo, todas as vezes que ele trazia aquilo que estava embaixo à tona, ele dava à semente condições de germinar. Jesus diz que muitas pessoas enfrentam problemas com suas pedras, com as pedras que normalmente jogaram no seu coração. São lembranças, são fatos, são situações que inevitavelmente faz você vir à igreja todos os cultos, receber a palavra, sabe, numa continuidade grande, até uma confusão na cabeça de algumas pessoas. Porque gente que vem tão pouco vive tão bem, e gente que vem com tanta frequência vivem tão mal? Por que pessoas que ouvem tanto, todos os cultos estão sentadas, estão sempre com a Bíblia na mão, estão sempre com um hino dentro de sua casa? Mas você observa que o nível muitas vezes de transformação, isso não é você avaliando a vida dos outros, não, é você avaliando sua própria vida. Você começa a chegar à conclusão que há uma injustiça nesse negócio, quando na verdade o problema está no solo. Você tem que permitir que essa lâmina, sabe, do Espírito Santo, você tem que permitir que esse agir de Deus mexa nessas pedras que estão impedindo que a Bíblia ou que a palavra, certo, germine ou enraize em você. Aqui ele faz uma comparação que essas pedras, elas são feitas por angústias, por perseguições. Ou seja, basicamente, as duas coisas são oferecidas por relacionamentos interpessoais. Poucas angústias você vai ter com animais. Poucas angústias você vai ter com objetos. Você pode até ter angústia com objetos, porque não tem objetos que os outros têm e você gostaria de ter. Mas sempre são pessoas causando. Se você parar para observar, é assim que funciona. Então Jesus está dizendo o quê? Discípulos, entendam. Vocês vão falar para pessoas que não entendem nada, e eles não vão mudar nada. Vão estar te ouvindo todos os cultos, vão estar frequentando os ambientes, mas não haverá transformação nenhuma. Segundo grupo, você sofrerá com pessoas que tem transformações momentâneas. É esse aí. Recebe com alegria, mas só criar a perseguição. É só a angústia vir até ele, que inevitavelmente ele se escandaliza. Ele acaba tendo problemas. E preste atenção, tudo isso é por causa da semente, por causa da palavra que recebeu. Você recebe uma palavra aqui na igreja, aí você vai para a sua casa para botar essa palavra em prática, aí lá você vai ter problema. Aí você vai para seu ambiente, certo, de estudos, seja fundamental, médio, superior, não interessa, lá você vai ter problemas para viver. Por causa da palavra, você enfrenta perseguições e angústia. E Jesus está dizendo, se não tiver raiz, e eu gosto dessa expressão, em si mesmo, eu gosto, porque está assim de gente tentando viver
da raiz dos outros. É a oração dos outros, o que os outros leem, é o que os outros falam, é o que os outros... São pessoas que se tornam dependentes de outras pessoas. Não tem raiz em si mesmo, sendo pessoas de pouca duração. Vêm as dificuldades e... Então o que você precisa fazer? Eu não posso limpar seu coração, eu posso limpar o meu. O seu eu não posso. Eu não posso limpar de meus filhos, eu não posso limpar de minha esposa. Essa é uma obrigação sua. É permitir que a palavra de Deus entre no seu coração para te limpar antes de te causar ou de te fazer produtivo. O segundo grupo, ele é esse. Ele é o grupo que enfrenta o problema das pedras. Tá certo? Então vamos lá. Vamos para o terceiro solo. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Preste atenção. Me parece que nenhuma dessas sementes, pelo menos Jesus não está comparando, enfrenta mais de um obstáculo simultaneamente. Ele separa um obstáculo para cada uma. Aqui cai à beira do caminho, solo impermeável, não tem como entrar, ele não entende, esquece, vai embora. Segundo grupo, ele vem, ouve, entende, recebe com alegria, gostou e vamos lá. Mas quando começa a penetrar, os obstáculos estão ali e ela não penetra. O sol vem, o sistema aquece, certo? Seca a raiz e ele morre. O terceiro não. O terceiro a terra é boa. O terceiro já tem coisa lá. Já tem coisa lá. Na beira do caminho não diz que tem nada. No meio das pedras não tem nada. Mas no terceiro solo, já tem coisas que nasceram antes da palavra chegar. Está lá os espinhos. Eles não são obstáculos para a semente. Não, a semente é muito pequenininha, é fácil. Ela vai bater num espinho, bate no outro, ela bate aqui, mas ela vai cair. E a terra é boa, é fácil, não tem pedra, então ela vai embora. Ela vai embora. Esse pessoal entende. Essa turma entende. Eles são capazes de citar os textos, eles são capazes de discutir com você, eles aprenderam a lidar com interpretações bíblicas, eles são capazes de conhecer até mais do que você. Porém, chega um momento que a semente precisa dar sentido a tudo aquilo que foi colocado sobre ela. E o que é a expectativa de uma semente? São os frutos. Agora chega um momento em que essa semente, ela tem que sair do solo. E quando ela sai do solo, ela vai descobrir que tem alguma coisa que vai disputar espaço com ela. Há uma regra na floresta. Todas as vezes que uma árvore grande cai, ela abre uma grande clareira, e quando uma clareira se abre na floresta, o sol começa a bater nas árvores menores, e elas têm a oportunidade de crescer. Eu não sei se você já reparou em algum documentário, né, onde você vê uma árvorezinha toda torta. Você vê uma árvore que vai para cá, aí de repente você olha, às vezes ela é fininha, ela está dessa altura, ela já passou por aqui, aí ela envergou para cá, aí ela dá uma envergadinha para frente, ela é toda tortinha. E se você for de manhã acompanhá-la em algumas estações do ano, você vai descobrir que ela sempre vai estar buscando se aproximar da luz do sol. Quando ela inclina para o lado, é porque ela sente a temperatura, o calor do sol, que está passando por uma folha que caiu, por uma brecha, que remove o obstáculo, e o sol, então, ela precisa ir na direção do sol. Jesus está dizendo que o terceiro solo
é o solo dos espinhos. Terra boa, o espinho já está lá, sabe? É aquela palavra que você recebe quando já tem coisas lá dentro do seu coração. Ela vai dividir espaço, ela vai disputar a atenção, ela vai enfrentar algumas coisas, né? Porque o espaço já está ocupado. Então ele ouve a palavra, ele entende, suas raízes vão para o fundo, então ele não tem problema de conhecimento, não. Eu acho até que essa turma vai morar no céu. Ele só não vai produzir. Normalmente, esse terceiro grupo, ele é um grupo que ele não é só bom para receber a palavra, não. Ele é bom para muitas outras coisas. Ele é bom para negociar, ele é bom para estudar. Sabe? Ele é alguém que recebe as coisas dentro de si com muita facilidade. Então ele é produtivo. E quando ele é produtivo, ele tem bons resultados. E quando ele tem bons resultados, esses resultados começam a fazer com que ele tenha tantas coisas para fazer, que ele não tem tempo para produzir para o reino. Ele está tão preocupado em manter as coisas deste mundo, ele está tão fascinado com aquilo que conquistou, sabe? Ele pode ir todos os dias fazer alguma coisa diferente, ele tem atividades, ele tem recursos, ele tem tanta coisa, e essa fascinação por tudo isso que se tem, faz com que a palavra seja sufocada, a missão seja sufocada, porque não tem tempo, sabe? Estuda demais, trabalha demais, viaja demais, tem compromisso demais. É tanta coisa que nós temos para fazer. Eu não sei você, eu brinco com meu filho mais velho, Caio, e falo: filho, papai está sem tempo de pecar, de tanta coisa que eu estou fazendo. E ele brinca comigo e diz: pai, já pecou, só por pensar assim. Mas é uma grande verdade. O que acontece? Muita gente na igreja não produz nada, pouca gente na igreja produz muito. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Sabe por quê? Porque você já fez coisas em muitos lugares e ninguém te reconheceu. Sabe por quê? Porque você acredita e te venderam a ideia de que para fazer alguma coisa você precisa ter um cargo. A verdade é essa. É gente que recebe, sabe, enraiza, mas quando tenta despontar, sabe, tem algumas coisas do lado de fora que impede você de crescer, de ser produtivo. Esse é o terceiro grupo. Se eu fosse falar para vocês, biblicamente, eu diria para você que a cada 100 pessoas que nós temos na igreja, 75 pessoas vão estar arroladas num desses 3 primeiros grupos. Porque se Jesus dividiu em 4, só 25%. Isso daria a cada um que chega para trabalhar, tem 4, ou tem 3 que chega para receber cuidados, certo? Então, se nós temos 1000 membros na igreja, vão precisar de pelo menos, certo, 250 pessoas para cuidar. Até que não está ruim não, viu? Confesso que eu achei que poderia ser pior. Mas agora vem o quarto solo. Deixa eu usar um texto, só para você anotar aí, você que é dos espinhos. Marcos 8, 36. Marcos 8, 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder? Eu gosto desse texto, falo direto ele aqui. Isso não é uma permuta. Esse texto é claríssimo.
De que adianta uma pessoa ganhar o mundo? De que adianta? O texto não está dizendo que uma pessoa não pode ganhar. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. O Salomão era bem sucedido? O Davi, o Jó, o Ló, o Abraão. E na nossa vez nós vamos se lascar? Então, por favor, se a sua ideia é essa, tire isso. Agora é importante você entender que a Bíblia está dizendo: ganhe o mundo inteiro sem perder a sua alma com Cristo. Tirando um tempo para ser produtivo, para produzir. O que é? Você é o cara impermeável? Então vamos embora, vamos botar arado. Vamos tirar. O que é? Tem pedra aí? Vamos mexer nisso. Não precisa tirar não. É só tirar do fundo. Não precisa tirar da sua memória, fazer você esquecer não. Às vezes é importante uma pedra que estava lá no fundo, sabe? De uma legalidade que você deu para alguém fazer alguma coisa. Se alguém chega aqui e diz: nossa, essa pedra está no seu coração, algo que alguém te fez, espera aí que eu vou pegar e vou jogar fora. Eu pego essa pedra e jogo fora. E corre o risco de você se esquecer da pedra. Agora, quando eu pego a pedra, ela está sendo improdutiva aqui a meio metro, então eu tiro ela e boto ela no canto, dentro do seu terreno, dentro da sua memória. E todas as vezes que você olhar para aquela pedra, você vai lembrar que não pode deixar nunca mais alguém fazer com você aquilo que te fizeram lá atrás. Quando Jesus cura o paralítico e diz para ele: pega o teu leito e vai para a tua casa. Poxa, gente, o cara tem 38 anos que não anda. Não era para Jesus falar: pega essa cama e taca fogo. Ele falou: pega a cama e leva para casa. Para quê? Para torturar ele? Não. Jesus está dizendo: pega a cama e leva para casa. O dia que tu correr, que tu achar que tu é o cara, tá bom? Você dá uma olhada para a cama. Só para você lembrar quem você era e onde você estava e quem foi que te tirou de lá. Você consegue entender isso? Nós precisamos dar uma olhada nesses espinhos e removê-los. Tudo aquilo que está me impedindo de ser produtivo, eu preciso remover. Agora, para terminar, o quarto solo, 23. Mas o que foi semeado em boa é o que ouve e produz. Preste atenção. Às vezes eu me pergunto: como eu, semeador, sou capaz de fazer a leitura do seu coração? Eu não tenho como. Eu tenho que pregar a tempo e a fora de tempo. Eu tenho que pegar a toda, criar. Eu sou o semeador. É importante você entender que às vezes conferir autoridade a alguém para limpar você pode ser um dos maiores ingredientes do seu fracasso. Esperar que alguém te limpe. Aliás, as donas de casa amam utensílios que são autolimpantes, certo? Aquilo que é capaz de limpar a si mesmo, porque é uma decisão sua. O quarto solo é o que foi semeado. Por quem? Pelo mesmo semeador. A palavra é a mesma, mas ela bateu numa terra que não é impermeável, que se tem pedras não está no fundo, que se tem espinhos, eles não são capazes de sufocar a produtividade. O texto diz que a terra é boa. Não diz que não há nenhum obstáculo nela. Diz apenas que os obstáculos que estão nela
pelo que me parece, porque se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, não tem nenhum coração limpinho aqui não. Não tem ninguém aqui que não tem nenhum trauma, não tem nenhum problema não. Todo mundo aqui tem suas dificuldades. Aquele último coração, aquela última terra, é uma terra boa. Ouve, compreende, frutifica e produz. Produz em 3 níveis na mesma terra. Pode até parecer estranho. É a mesma terra, por que ela não produz 100 em tudo? Se a terra é boa, certo? Produz 100, produz 60 e produz 30. Primeiro, não se diz o que produz 100, o que produz 60 e o que produz 30. Não. Me parece que a tônica ali dita por Jesus é estabelecer um ambiente de plantio alternado. Talvez essa terra para milho produza 100%, talvez para trigo ela produza 60%, talvez para uma videira ela produza a 30%. Pessoas são produtivas sim, mas nem todas conseguem ser produtivas em todas as áreas, serem exemplares em todas elas, porque são seres humanos. O sucesso para mim está em uma terra que produz a 30, que ela não produz a 29. Mas não obrigue a terra de 30 a produzir a 100, porque ela morre. Ela não consegue. Você vai retirar dela mais do que ela pode. Minha mensagem hoje tem muito a ver comigo. Eu tenho olhado muito para mim, porque eu tenho vivido, tentando entender quem sou eu. E pasme vocês, fazendo essa autoavaliação, eu descobri que eu tenho o dia que eu sou o cara da beira do caminho. Tem um dia que eu sou do coração impermeável em algumas áreas. Áreas que eu deveria ter melhorado muito mais e não melhorei. Será que é porque eu não entendi? Eu não sei. Às vezes, eu sou o cara da pedra. Eu sou o cara que começa, mas não vou muito longe. Não tem muita duração. Às vezes, eu sou o cara dos espinhos. Eu acho que eu não tenho tempo para fazer. Eu acho que eu estou ocupado demais, sabe? Começo a achar que todo mundo está à toa e o único que tem algo para fazer sou eu. Eu descobri que dependendo do assunto, eu me vejo nos 4 solos. Me parece até que eu estou mais um pouquinho ou mais tempo no quarto, produzindo. Mas eu queria que você fosse para casa refletindo hoje. Primeiro, a quantidade de mudança que precisamos ainda sofrer. Segundo, perguntando, e não estou desmerecendo a igreja, por favor, de forma alguma, eu sou pastor e seria louco se eu fizesse isso. Mas às vezes eu vejo gente que vem tanto à igreja e muda tão pouco. E vejo gente que gostaria de vir muito e não consegue vir por causa dos seus afazeres e muda tanto. Que na verdade, o que precisamos avaliar é o solo, a metodologia de plantio, o conhecimento em torno da produtividade. Eu fui
há uns anos atrás, pregar numa cidade do lado de Petrolina, Juazeiro, eu não vou lembrar agora. Eu cheguei lá, me levaram numa plantação de uva, numa vinicultura, que eu não acreditei. Me levaram numa plantação de manga. A mangueira não tinha 2 metros de altura. Mas a produtividade, o prefeito da cidade tinha viajado a Israel para conhecer um pouco da cultura do plantio de lá e trouxe a tecnologia. E eu descobri o quanto nós podemos nos tornar produtivos se usarmos o conhecimento. Nós precisamos, irmãos, tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo na atualidade é sinal suficiente para Jesus vir buscar a sua igreja.